grandes banquetes. E à sua porta jazia Lázaro, um homem pobre e muito doente, que vivia às custas das migalhas que caíam da mesa do homem rico. E até os cães vinham lamber as suas feridas. Um dia aconteceu que Lázaro morreu e foi levado pelos anjos até o seio de Abraão. Um dia morreu também o homem rico e foi sepultado. E na mansão dos mortos, o homem rico elevou os seus olhos e viu Lázaro no seio de Abraão. Então ele suplicou: Pai Abraão, tenha misericórdia, eu sofro muito nos tormentos dessas chamas. Permita que Lázaro molhe a minha língua com a ponta dos seus dedos. Porém, Abraão respondeu: entre nós e você existe um grande abismo. Mas o homem rico suplicou mais uma vez, dizendo: então, pai Abraão, permita que Lázaro vá até a casa de meu pai. Eu tenho 5 irmãos, e que Lázaro os convençam a mudarem a forma como estão vivendo, para que no futuro eles não venham a sofrer como eu estou sofrendo hoje. Abraão respondeu: seus familiares já têm Moisés e os profetas. É a eles que os seus familiares têm que ouvir e acreditar. Muito bem. Eu escolhi para a noite de hoje a parábola de Lázaro e o homem rico. Por quê? Porque, à luz da doutrina dos Espíritos, essa parábola nos apresenta muitos ensinamentos. E é a história de um homem muito rico e Lázaro, um homem pobre e muito doente. E a mensagem principal dessa parábola é que os nossos atos, as nossas ações, as sementes que nós estamos plantando hoje, obrigatoriamente no futuro nós teremos que colher os seus frutos, sejam eles bons ou maus, doces ou amargos, porque as riquezas, o dinheiro, o poder, os títulos que nós ostentamos na frente do nosso nome não são aquisições eternas para o espírito. Porque com a morte do nosso corpo físico, tudo isso fica aqui na terra. E na verdade, as riquezas são ferramentas que Deus confia às nossas mãos, não para insuflar no nosso espírito o orgulho e a vaidade, mas é uma
grande oportunidade para usarmos esses recursos em benefício do maior número possível de pessoas, de semelhantes. Porque tanto ricos como pobres, ambos são espíritos em caminhada, em evolução e ainda longe, muito longe da perfeição. E nessa parábola, Jesus cita várias vezes o personagem Abraão. Então, antes de nós aprofundarmos um pouco mais o estudo dessa parábola, vamos fazer uma análise bem simplificada, bem superficial de quem é que foi Abraão. Abraão é considerado o pai, o patriarca de todo o povo de Israel, de todo o povo judeu. E Abraão viveu há 4.000 anos atrás na Caldeia, hoje território do Iraque. E Abraão gerou um filho, Isaque. Isaque gerou Jacó. Jacó teve 12 filhos, sendo que cada um deles passou a representar uma das 12 tribos de Israel. Então, se nos dias de hoje nós pegarmos um cidadão judeu e perguntarmos para ele de qual daquelas 12 tribos ele é descendente, isso ele vai responder, porque isso ele sabe. Jesus, por exemplo, Jesus era descendente direto da tribo de Judá. Por isso que os grandes profetas antigos, quando eles se referiam ao Messias prometido por Deus, que um dia iria vir ao mundo, eles o chamavam de o leão de Judá, a raiz forte da tribo de Judá. Então, se nós pegarmos esse cidadão judeu e formos voltando no tempo, de geração em geração, até 4.000 anos atrás, nós iremos chegar no início de tudo, no ponto comum de todo o povo de Israel, que é Abraão. Por isso que Abraão é considerado o pai, o patriarca de todo o povo de Israel. Muito bem. Agora, de posse desses esclarecimentos, vamos ao início da nossa parábola. Jesus disse: aconteceu que um dia Lázaro morreu e foi levado pelos anjos até o seio de Abraão. Um dia morreu também o homem rico e foi sepultado. Vejam bem, nessa parábola, Jesus nos apresenta 3 personagens: Abraão, Lázaro e o homem rico. E os 3 estão mortos. Abraão, na época de Jesus, Abraão já tinha morrido
2000 anos antes. Morreu Lázaro e foi levado pelos anjos até o seio de Abraão. Morreu também o homem rico e foi sepultado. Os três mortos. E, no entanto, nessa parábola, Jesus nos apresenta os três vivos. Isso significa que nessa parábola, Jesus está comprovando, Jesus está ratificando a imortalidade da alma. O Espírito é uma criação de Deus que não morre nunca. O Espírito sobrevive à morte do nosso corpo físico. E nesse mesmo versículo, Jesus nos apresenta mais um ensinamento. Porque Jesus chama os seus três personagens ou pelo seu nome próprio, ou o que eles eram ou faziam aqui na terra. Jesus chama Abraão pelo seu nome próprio. Jesus chama Lázaro pelo seu nome próprio e o homem que era rico aqui na terra. Isso significa que o Espírito, além de sobreviver à morte do seu corpo físico, o Espírito conserva a sua individualidade. O Espírito conserva a sua identidade, a sua personalidade. Diferentemente de muitos que acreditam que quando nós morrermos, nós desintegraremos e as nossas partículas irão fazer parte do todo universal, igual uma gota de água que cai no oceano e se dissipa para sempre. Isso não é verdade. Quando nós morrermos, nós continuaremos exatamente o que nós somos. Nós levaremos as nossas mesmas dificuldades, as nossas mesmas deficiências e os nossos mesmos defeitos. E levaremos também aquilo que aprendemos, as nossas qualidades, as virtudes que adquirimos com tantas lutas. Mas eu volto a dizer, nós continuaremos a ser nós mesmos, nem mais e nem menos. Por isso é bom nós não ficarmos sonhando muito alto, imaginando que quando nós morrermos, nós nos transformaremos como se fosse um passe de mágica, nós nos transformaremos num anjo maravilhoso, todo iluminado, com duas asas brancas imensas no meio das costas. E que um dia pela mercê de Deus, nós sairemos das alturas celestes e viremos em missão, olha que chique, em missão até aqui, na
Casa Espírita Luz e Verdade, em Santa Teresinha, e nós encontraremos uma dificuldade muito grande de passar por aquela porta devido ao tamanho das nossas asas brancas. Se conselho valia alguma coisa, um pouco mais de humildade, de modéstia. Mas vejam os senhores a profundidade dos ensinamentos de Jesus. Porque nesse mesmo versículo, Jesus nos apresenta mais um ensinamento oculto. Jesus nos apresenta os seus 3 personagens acordados. Alguém poderá dizer, o que significa isso? É o seguinte: existem algumas religiões, e claro que nós respeitamos todas elas, que acreditam que quando nós morrermos, e isso se refere a todos aqueles que já morreram ao longo desses milênios, ao longo de toda a história da humanidade. Eles acreditam que quando morrermos, o nosso espírito ficará dormindo até o dia do juízo final. Eu sou meio suspeito de dizer isso, porque, para começar, eu não gosto muito de entrar em quarto coletivo. Agora imaginem os senhores o tamanho desse dormitório, com todos aqueles espíritos dormindo e só Jesus acordado para tomar conta de todos eles. Tomar conta, que eu digo, é todo dia trocar roupa de cama, lavar essa roupa, passar essa roupa, fazer a faxina do chão, trocar os fraldões. Imagine o mau cheiro de um lugar desse. E Jesus, com todo esse trabalho, aonde que ele iria arrumar tempo para cuidar de nós, os encarnados? Porque afinal, para louvarmos, para agradecermos, para dizermos muito obrigado para Deus, nisso nós não somos muito bons. Mas para pedir, para insistir, para ficar no pé, nisso nós somos campeões. Então, nessa parábola, Jesus nos apresenta os seus 3 personagens acordados para comprovar que essa ideia que os espíritos ficam dormindo depois da morte do nosso corpo físico até o dia do juízo final, essa ideia é falsa, não é verdadeira. E para comprovar esse ensinamento, nesse mesmo versículo aparece uma palavrinha bem pequenininha que, se nós não estivermos estudando o Evangelho com muita atenção, ela passa despercebida. É quando Jesus diz que Lázaro morreu e foi levado pelos anjos até o seio de Abraão. E a pergunta que eu faço é: mas quem é que são esses tais anjos que levaram Lázaro até o seio de Abraão? Os anjos
Os anjos nada mais são do que os espíritos trabalhadores, os espíritos colaboradores na seara de Jesus. E também estão todos acordados, todos trabalhando. Porque nós não podemos perder de vista que Jesus recebeu das mãos do próprio Pai, de Deus, a missão dificílima de ser o Redentor de toda a nossa humanidade. E mesmo Jesus, com todo o seu poder, com toda a sua grandeza, sozinho não tinha como ele levar adiante uma missão tão difícil e tão complexa como essa. Ele precisava de ajudantes, ele precisava de colaboradores. E Jesus é a personificação do trabalho em equipe. Quando ele foi iniciar a sua missão apostólica aqui na terra, a primeira coisa que ele fez, ele arrumou 12 camaradas, os 12 apóstolos, e já passou serviço para eles. E conforme o número de discípulos foi aumentando, ele foi liberando serviço para todos. E na hora mais difícil, na hora mais dolorosa, na subida do Calvário, quando ele carregava aquela cruz imensa e pesada nas costas, ele aceitou a ajuda de um homem, Simão, o Cirineu. Essa é uma grande missão que Jesus nos passa. Na nossa vida, no nosso trabalho, no nosso cotidiano, nós precisamos ser unidos, ser fraternos, trabalharmos em equipe. Uma casa espírita igual essa tem muito trabalho. Não pode ficar concentrado nas mãos de uma única pessoa. É preciso liberar serviço. Os frequentadores se sentem úteis, se sentem valorizados. Esse é o ensinamento de Jesus. E continuando a parábola, Jesus diz: e na mansão dos mortos, o homem rico elevou os seus olhos e viu Lázaro no seio de Abraão. Então ele suplicou: Pai Abraão, tenha misericórdia. Eu sofro muito nos tormentos dessas chamas. Permita que Lázaro molhe a minha língua com a ponta dos seus dedos. E a pergunta que eu faço é: mas o que é que vem a ser essa tal mansão dos mortos? A mansão dos mortos nada mais é do que uma linguagem figurada que Jesus usou para definir a existência e a realidade do mundo espiritual. E que esse mundo é formado, é constituído de muitas faixas de
de vibração. E para que nós sejamos dignos de habitarmos as esferas elevadíssimas, moradia dos eleitos, moradia dos espíritos puros, para que nós sejamos dignos dessas moradas divinas, depende exclusivamente de nós mesmos. Depende exclusivamente de como que nós estamos administrando no bem a nossa atual existência aqui na Terra. Mas vejam bem, nessa parábola, Jesus não ficou falando como que vivem os espíritos elevadíssimos, os espíritos extraordinários. Não. Nessa parábola, Jesus nos apresentou Lázaro e o homem rico, vivendo em faixas de vibração diferentes, mas não como espíritos extraordinários, espíritos elevadíssimos. Não. Nessa parábola, Jesus nos apresentou Lázaro e o homem rico como espíritos simples, medianos, comuns, iguais a nós. E aí nós precisamos ficar atentos, ficar espertos. Por quê? Porque a grande maioria, a imensa multidão de espíritos que desencarnam todos os dias são muito parecidos